Graça e paz, glória a Deus. Voltando a falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, vamos falar sobre a obra do Espírito Santo em nossa vida, retornando a Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então nós vemos aqui duas vezes repetido o termo amados e amor. Então o mais importante é o amor, e Deus é amor. Aquele que é nascido de Deus ama. Por isso nós devemos ser imitadores de Deus, porque somos filhos. E somos filhos amados por Deus e por isso devemos andar em amor como nosso Pai. Se somos filhos, vamos andar como Pai. E a constituição, a relação do Pai com o Filho é uma relação de amor. Então, Cristo, como Filho, ele institui este relacionamento do amor, do cuidado, da proteção, da relação de um filho no colo do Pai, guardado pelo Pai. Então nós também, quando recebemos a palavra de Deus, o Senhor é quem te guarda, que o Senhor te abençoe e te guarde, a mão do Senhor sobre nós, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, é porque nós somos criados em Cristo para essa relação de filhos, como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aquele que também ama o Pai, por isso obedece o Pai o Pai ama o Filho, porque o Filho faz a sua vontade, porque o Filho é seu imitador, porque o Filho também ama. E nós, em Cristo, nós somos adotados, somos irmãos de Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho, é o primogênito da família de Deus. Então, vivemos neste ambiente de família, de amor, de cuidado, de alegria, de festa, de estarmos dentro de casa, no reino de Deus. Tudo em Cristo foi criado nessa visão, no que é bom estar com Deus como Pai. Termos a Deus como Pai no relacionamento, no amor, na presença, na comunhão, no estarmos juntos. Quando nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados por Deus, é para ser casa de Deus, um vaso, onde vai habitar Deus em espírito. O Espírito de Deus virá habitar em nós. Então essa casa, este vaso tem que ser preparado. E o Espírito de Deus vem habitar em nós em amor, para andarmos em amor, como filhos amados, para sermos realmente como Deus, como filhos de Deus. Nós amamos porque Deus é amor. Então Deus vem primeiro trabalhar em nós para que possamos ser um vaso de bênção, um vaso cheio de amor, para que o amor de Deus seja derramado em nós pelo Espírito Santo. O primeiro contato do céu conosco, ele vem nos visitar, ele vem falar, vem nos dar a palavra, a direção de Deus para agradar a Deus. Essa primeira mensagem do céu para nós, como profetas, vocacionados, chamados por Deus, é para que nós possamos ouvir falar sobre esse relacionamento de amor nosso com Deus, de Deus para nós aqui na terra, e também nós com o nosso próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? A partir do momento em que vier o batismo com o Espírito Santo vem habitar em nós, a expressão do Espírito Santo será amor. Deus já vai nos preparando para amar, aprender a amar, saber o valor do amor, que o mais importante é o amor, a importância de amar a todos, a importância de não sermos avarentos, de não sermos cobiçosos de sorte da ganância, de não sermos egoístas, mas de amarmos, compartilharmos. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós
em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, por nós, por amor. Porque Ele nos amou, Ele se entregou. Porque Ele nos amou, Ele morreu por nós, por toda a humanidade. E hoje, quando nós somos chamados como profetas, como apóstolos, como ungidos, como escolhidos, como servos de Deus, a preparação, a palavra de Deus vem para nós falando: você vai amar. Eu vou habitar em você, você vai andar comigo, você vai estar na minha presença, mas você tem que saber que o mais importante é que esse relacionamento, essa palavra de Deus que virá, essa comunhão, este contato, este encontro com Deus será um encontro de amor para transmitir com amor, com entrega, com oferta, sacrifício, cheiro suave, como também Cristo nos amou, nós iremos amar. Vou te amar como Cristo amou. Então, primeiro vem a palavra de Deus nos preparando. Como que limpando? Purificando aqui um vaso por dentro, lavando totalmente, purificando com fogo do céu, fogo santo que limpa e não destrói, não consome, mas nos prepara para o batismo com o Espírito Santo. Então, quando estamos aqui trabalhados, já ouvimos a palavra do amor, o evangelho do amor, da graça, da bênção, nós recebemos com fé, então já estamos preparados. Nosso interior já está preparado. Eu sei que o Espírito Santo virá, eu sei que ele vai morar, vai andar comigo, vai habitar comigo. E a expressão dele para os outros, para o mundo todo, para quem quer que seja, todos na humanidade, será de amor. Eu tenho que me dispor ao lado de Deus para transmitir amor, agir com amor, entregar com amor, entregar a palavra de Deus com amor, entregar a revelação com amor, entregar uma mensagem que vai levar você, o próximo, a também ser cheio do Espírito Santo, a também ser rico na presença de Deus, porque eu te amo com amor. O amor entrega, o amor não retém, o amor compartilha, oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O amor faz com que nós venhamos a receber a unção, a bênção de Deus e podemos transmitir para o mundo inteiro. Nós agimos como profeta, como sacerdote de Deus, como Cristo, a imagem de Cristo, que recebeu tudo e ele podia dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, como disse o profeta Isaías, pelo que me ungiu para pregar, para anunciar, para levar a unção, a cura, a restauração, a libertação, a alegria para todos, com amor. Porque eu amo, porque eu sei, eu já sabia, Deus já havia me ensinado, já havia me avisado, já havia falado comigo, que eu vou agir com amor, que andando com Ele, nós iremos nos relacionar com o mundo, transmitir o que vem do céu com amor. O céu vai enviar mensagens de amor, de cuidado, de salvação, de poder, de fortalecimento, de cura, de todo bem, toda graça, toda mais rica bênção e graça que vem do céu sobre a terra. Todo poder, toda riqueza de Deus vem para o profeta. Mas o profeta não segura a bênção, não fecha a bênção, não retém a bênção, não pensa que a bênção é para ele apenas, é para ele compartilhar. Ele recebe primeiro, mas ele vai entregar. Como Cristo fez, ele recebeu tudo, a unção de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim, e eu sei, Cristo disse isso, ele também sabia, como eu sei, nós sabemos dessa unção do Espírito Santo, que será compartilhada com o mundo todo a ponto de dar a sua própria vida, e se entregou a si mesmo por nós. Esse é o amor de Deus revelado em Cristo. Então, depois de toda essa preparação de Deus vir me trazendo para mais perto, mais perto, mais perto, chegou o dia em que eu já estava orando com direcionamento, esperando já o batismo com o Espírito Santo, pedindo, clamando, orando, buscando, e de repente ele veio. E eu senti que ele estava ali, eu vi os seus pés, eu vi o seu vestido branco, até a sandália dos pés, eu vi os dedos dos seus pés,
E eu me virei, estava orando, ajoelhado, me virei para frente e comecei a pensar: Jesus está aqui, Jesus veio. Me lembro de todos os meus pensamentos, praticamente. E eu pensava: eu tanto busquei que ele veio, ele está aqui, ele está respondendo a minha invocação, meu chamado, a minha consagração. Eu já vinha mesmo jejuando, orando, pedindo, buscando, e ele veio. E o que que ele vai fazer comigo? Ele vai falar comigo, ele vai me tocar, ele vai me levantar, ele vai me mover. De repente, enquanto eu estava ali meditando o que Jesus faria, orando, ele está aqui comigo, eu comecei a ver uma bola de fogo, um meteoro vindo do céu, uma pequena rota descendente vindo na minha direção, enquanto aquela bola de fogo vinha no espaço sideral, porque eu via estrelas, eu via planetas e aquela bola de fogo, aquele cometa descendo. Eu comecei a sentir algo subindo da minha barriga, do meu ventre, veio subindo, veio até a minha garganta, e a bola de fogo se aproximando, e foi simultâneo. Saiu da minha boca o que veio do meu ventre, e a bola se chocou comigo. Então me virei um pouco para trás, com o choque do cometa, do meteoro no meu rosto. Eu comecei a falar em outras línguas e mudando as línguas, diversas línguas. Eu falei aproximadamente de 10 horas da noite, da sexta-feira, até algo como que 4 horas da tarde do sábado. Eu virei a madrugada e falando uma série de línguas, sempre mudando as línguas. Ali, quando eu comecei a falar em línguas, já comecei a, como se estivesse pregando, gesticular, e fui realmente colocado de pé, e o Espírito Santo começou ali a me conduzir na pregação, na mensagem em outras línguas. Os colegas ali do seminário em que eu estudava vieram, oraram, e eu lembro de os colegas orando, falando: é de Deus sim, Deus confirmou, eles pediram confirmação, é de Deus. Aí Deus me abraçava: deixa ele estar feliz, está falando em línguas. Voltaram para dormir, eu fiquei ali orando no local da oração, da apresentação missionária que nós fizemos. Virei à noite até o outro dia, falando em outras línguas. Fui voltar a falar o português a partir das 4 horas da tarde. E ali depois, voltando então para minha cidade, eu voltei ao meu trabalho e ia até ali o escritório central da siderúrgica da minha cidade, onde eu trabalhava. E no retorno, após alguns dias, eu estava retornando do trabalho, ali pelas ruas centrais da cidade, quando de repente eu reparei que os meus pés estavam sendo conduzidos. Havia uma faixa amarela no chão, onde estava demarcado para serem montadas algumas barracas em cima daquela faixa amarela na calçada, e os meus pés começaram a me guiar naquela faixa, e eu já não tinha mais o controle do meu pé. O meu pé me dirigia sobre aquela faixa, ficou marcado por estar ali em cima da faixa, e o meu pé ia me puxando, ia me levando, ia caminhando. E eu queria pensar em mudar a direção, mas a partir daquele momento, os meus pés começaram a ser guiados pelo Espírito. Como nós vamos ver aqui, na continuidade de Efésios, é assim que é mencionado: o Espírito, o fruto do Espírito, pelo Espírito. E a certeza que eu tinha naquele momento é que era o Espírito, porque já não era mais o meu espírito apenas. Eu queria a mão, o braço, o rosto ainda conseguia, mas os pés não. Os pés estavam sendo guiados pelo Espírito, que a partir daquele momento tomou a minha vida. Eu já tinha tido aquele sinal lá no batismo com o Espírito Santo, da bola de fogo, falar em línguas, e ele me conduzir ali naquela noite, como se eu estivesse pregando em outras línguas. Mas depois eu fui para o quarto e eu fui seguindo a vida até esse dia que, voltando do trabalho, eu passei a ser levado, conduzido pelo Espírito. Então, eu já não guiava mais meus pés. Eles foram me levando, atravessei a rua, e eu já não sabia, na minha mente, eu não sabia para onde eu ia. Eu estava sendo conduzido pelo Espírito. Ele me levou até a calçada, atravessou a rua, foi para uma direção, foi para outra direção, e eu na expectativa: para onde vai me levar? O
que vai acontecer na minha vida? Realmente o impacto tremendo dessa experiência dos seus pés estarem te levando. Já havia ali outro espírito. Ezequiel mesmo cita como recebereis um outro espírito. E é exatamente isso, simplesmente isso. Outro espírito em mim. Eu já sabia que eu tinha recebido pelo dom de línguas, por falar em línguas, pela profecia. Já havia pregado depois disso. E sempre uma pregação inspirada, aí com resultado, com pessoas aceitando a Jesus, se convertendo, a igreja chorando e outras experiências mais. Mas essa específica do Espírito tomar os meus pés e a partir dali me conduzir para onde ele quisesse. Então a primeira surpresa de ser conduzido e a segunda surpresa é que depois dele andar por algumas ruas, algumas calçadas, atravessar em direções totalmente sem o meu controle, sem a minha direção, ele me conduzindo por vários lugares, ele foi me conduzindo até em casa. Então, aquilo já naquela mesma dia até a noite, eu tive já aquela primeira experiência de paz, de alegria, de tranquilidade, que era o Espírito de Deus. O Espírito estava me conduzindo para vários lugares que eu não queria, que eu não sabia, mas me levou para casa, comecei a me arrumar, e a partir dali os meus pés conduzidos pelo Espírito. Alguns dias logo depois de eu estar sendo sempre conduzido pelo Espírito, me veio uma experiência à noite. Eu deitei na minha cama, de repente me envolveu algo como uma nuvem. Me envolveu com uma consistência um pouco mais leve do que a da água. Eu senti o fluir da cabeça aos pés, eu estava dentro. Na minha interpretação, no meu entendimento, aquela consistência seria de uma nuvem, um pouquinho mais de oxigênio, um pouquinho mais de ar do que a água. Então ela se tornava um pouco mais leve, embora parecesse um pouco, a consistência um pouco com água, com um pouco mais de oxigênio circulando. E ali uma voz começou a falar comigo. Começou a falar, eu comecei a orar. E a voz começou a falar e eu comecei a orar. Até que no final ela disse assim: porque eu te escolhi. E essa voz é uma voz constante, é uma voz grave, é uma voz suave e totalmente constante. Não há pausa, como se quem está falando essa voz, duas coisas. Ele não precisa pensar, ele não para pensar, para falar, ele tem um raciocínio ultra rápido, instantâneo, vai falando constantemente, uma voz constante, sempre no mesmo tom, na mesma altura, um tom grave, como se fosse um homem falando, uma voz masculina, grave, relativamente alta, muito clara, constante, sem intervalos. Se nós lêssemos aqui um texto sem pontuação e vai falando, não apressado demais, não é uma voz lenta e não tem paradas como se um ser humano está pensando antes de falar. Ele vai falando a palavra. E no final, porque eu te escolhi. Imediatamente após vir essa voz, saiu aquela nuvem e eu, então, fiquei ali meditando, refletindo o que aquilo estaria significando. Então, diariamente, o Espírito me põe de pé, o Espírito me conduzindo, e eu fui como que aperfeiçoando o dom, fui conhecendo. Então, eu fui percebendo que aos poucos, além do pé, todo o meu corpo, todos os meus gestos, tudo começou a ser conduzido pelo Espírito. Até que chegou o pensamento. E então eu fazia o plano, a ideia, e o Espírito já se relacionava, já nós tínhamos um contato, um diálogo
para fazer um plano para o dia, para uma atividade, o que vamos fazer de tarde, onde vamos estudar, vamos trabalhar. Continuei trabalhando, continuei estudando, com a ajuda do Espírito, em todos os sentidos, em todos os momentos. Então, sempre que o Espírito queria, me mostrava, me ensinava, me falava, e eu já conversava, já entrava junto no planejamento. É isso. E ele já conduzia o meu pensamento, conduzia a visão, a revelação. E é exatamente isso que nós vamos observar nos textos do apóstolo Paulo, na sua própria experiência com Deus. Veja que Efésios, ainda no capítulo 5, a partir do versículo de número 8, que diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, antigamente, trevas era ignorância. Eram coisas erradas que nós fazíamos sem saber, por desconhecimento, trevas, falta de luz, de conhecimento, de ciência, de sabedoria. Mas agora, luz no Senhor é revelação, é inteligência espiritual, é a presença do Espírito nos iluminando, nos guiando. Andai como filhos da luz, guiando nossos passos para andar realmente na obra, no lugar certo, para o lugar certo, da forma correta, na obra certa, na direção de Deus como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito, versículo 9, está em toda a bondade e justiça e verdade. Então, esses filhos da luz, ele está dizendo no versículo 8, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ele está dizendo, porque o fruto do Espírito é fruto de ser batizado com o Espírito Santo, andar na luz, receber a luz do Senhor brilhar em nós, nos dirigir, nos iluminar o caminho. Nós não vamos ter dúvidas, não vamos estar nas trevas da ignorância, do mal, nem do buraco da perdição para a nossa vida, nem para os outros, nem para levarmos outros para o erro, induzirmos para o erro, ensinarmos errado, andarmos nas trevas e levarmos outros à prática da impureza ou da avareza, da fornicação, de qualquer outro pecado, da idolatria, das trevas. Mas agora, o fruto do Espírito é andar na luz, ser filho da luz e, por isso, praticar o que é bom, toda a bondade e justiça. O que é correto para Deus, o que é justo para o homem, para o Filho de Deus, para este relacionamento em Cristo, do céu, do reino de Deus, que nós estamos juntos. Somos parte integrante, completamente participantes importantes para Deus, neste contexto de família de Deus, de filhos de Deus, de casa de Deus, de igreja de Deus, de criaturas. Fomos criados por Deus, pela sua vontade, para um propósito de alegrar os céus, de vivermos com Deus numa casa feliz e abençoada, num lar, em que Deus é o Pai, é Deus quem provê, é Deus quem cuida, é Deus quem guarda, e para nos alegrarmos com Ele. Como ali na parábola do filho pródigo, era necessário que nós nos alegrássemos, Deus e os filhos, e a casa inteira, com os anjos, os arcanjos, os trabalhadores da casa, junto com os filhos, com homens e mulheres redimidos na casa do Pai, em justiça e em verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e nós somos criados para Deus, por Deus e para Deus, para nos alegrarmos com Deus, para sermos agradáveis ao Senhor. A nossa existência, a nossa fala, o nosso sorriso, a nossa festa, nossa alegria, o que nós temos é para Deus, é para a glória de Deus, é para devolvermos a Deus no seu altar. Uma das primeiras revelações do Espírito Santo, quando ele veio habitar em mim, é exatamente esta: aprovando o que é agradável ao Senhor. Tudo entregarei, tudo deixarei por ti, Senhor.
Vou viver para te agradar. Eu entendi, é sentir isso. O Espírito Santo nos dá essa convicção muito profunda de que nós fomos criados por Deus. Nós temos que agradar a Deus e não aos homens. Em primeiro lugar, a Deus. Aprovando o que é agradável ao Senhor, levando a nossa família. Se Deus me deu uma casa, uma família, elevando a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família buscaremos o que é agradável ao Senhor. Vamos conhecer, aprovar, saber, entender tudo o que agrada a Deus, o que Deus quer e trazer à existência a nossa vida, a nossa prática da nossa vida e da nossa casa e de quem nós pudermos alcançar. É por isso que nós pedimos o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo também nos dá o entendimento da palavra de Deus. Ele escreve a sua palavra em nosso coração e nós então aprovamos, entendemos como que uma lição escrita e aprovada, conhecida. Eu agora sei agradar a Deus. Eu agora vou viver para a glória de Deus, para fazer o que é agradável a Deus. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então nós vamos viver na luz, somos a alegria para Deus, vivemos para ter alegria no Senhor, a alegria do Senhor é nossa força, vamos compartilhar com Deus, vamos invocar a presença de Deus em tudo que fizermos, tudo que é bom, tudo que é agradável, todo louvor, toda alegria no Senhor, como filhos da luz, andar na luz, somos filhos da luz e vamos então rejeitar essa obra das trevas, da mentira, da corrupção, da ignorância, da maldade, pessoas que mentem, pessoas que são corruptas, que são falsas, pessoas que servem a outros deuses que são idólatras. Então vamos condenar estas coisas, porque o que eles fazem oculto, até dizer, é torpe. Vamos falar das coisas de Deus, das coisas da luz e rejeitar, condenar. O que Deus fez lá em Gênesis? Está escrito que Deus fez a luz, disse haja luz, com a sua palavra veio existir. Cristo está ali, o Filho, a família, a casa, o Pai, a comunhão, a verdade, a bondade, a justiça, a misericórdia, o amor, a terra, a nossa existência, tudo ali na luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus viu que a luz era boa e separou das trevas, as trevas são más. Então vamos rejeitar as trevas, vamos condená-la e vamos viver na luz. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.